Olá, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sua casa. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder continuar compartilhando com você a palavra do Senhor e quero agradecer por sua presença aqui nesse ambiente, ainda que virtual, mas muito real e muito necessário na nossa vida, sobretudo em tempos como esses que nós vivemos. Agradeço também ao irmão Ronaldo, que nos antecedeu e sempre nos antecede, abençoando-nos com esse tempo de louvor, ao pastor Eli, pelo privilégio que tem concedido a cada um de nós de poder servir ao Senhor e de poder servir dentro da instrumentalidade, dos dons que ele compartilhou com cada um de nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, e ler comigo os versos de 1 a 16 da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versos 1 a 16 é o texto que nós vamos expor nessa noite sobre o tema da unidade. Paulo está colocando aqui diante de nós um apelo, um chamado eloquente e glorioso a uma vida de unidade. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, pedir que o Senhor ministre sobre cada um de nós a sua palavra. Deus nosso Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós nos colocamos perante o Senhor em oração para pedir que a tua mão esteja estendida sobre nós nesse tempo, para pedir que a tua mão seja sobre os nossos corações nesse tempo, abrindo-nos, Senhor, o entendimento, esclarecendo-nos a tua vontade, proporcionando-nos que sejamos fortalecidos pela tua palavra, seja conosco, seja com aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente, que o teu poder, Senhor, que a tua graça, que o teu amor possa alcançar a todos e cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ministrar então a palavra do Senhor, expondo esse texto, apresentando esse clamor do coração do apóstolo Paulo, mas antes, é claro, convém destacar alguns pontos importantes da carta e de até onde caminhamos. Nós começamos hoje a segunda sessão dessa carta,
uma sessão que é muito mais prática do que a primeira. Se na primeira carta, na primeira parte dessa carta, nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo colocou diante de nós a sua teologia, agora ele coloca diante de nós aquilo que nós podemos chamar de o resultado dessa teologia. Para você entender melhor, é como se Paulo estivesse celebrando um culto a Deus. E nesse culto ele abre a carta ou o culto com a saudação, capítulo 1 da carta. Há um prelúdio maravilhoso ali que é um louvor de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você deve lembrar nesse louvor, o refrão é para o louvor da sua glória. Aí há um momento de oração. Paulo ora e pede a Deus que haja poder dele derramado sobre a vida dos crentes em Éfeso, de todos aqueles que leriam essa carta posteriormente. Depois dessa oração, Paulo dedica um tempo para testemunhar o que Deus fez e faz na vida de todo aquele que crê, já que ele vai falar de como era a nossa vida antes de conhecer a Cristo. Você deve lembrar também, Paulo falou de que outrora nós estávamos vencidos pelo pecado, mortos em ofensas e pecados, nós tínhamos por inimigo o diabo, nós estávamos segundo o curso desse mundo, éramos por natureza filhos da ira. Paulo fala disso, mas não perde a oportunidade também de nos conscientizar quanto à nossa nova condição em Cristo. Ele vai dizer da nossa nova condição em Cristo, celebrando o que Deus fez, celebrando a obra salvadora, a obra libertadora, a obra que nos trouxe a um estilo de vida livre em Cristo pela graça dele. O culto prossegue e há como que um momento de encorajamento, onde Paulo coloca diante dos seus leitores a necessidade deles não desfalecerem, deles não se entristecerem por conta das suas prisões, por conta dos seus sofrimentos. Paulo abre esse pedaço do culto, ou do texto, ou da carta, falando dos seus sofrimentos, mas entre as falas dele a respeito do seu sofrimento, ele vai falar que recebeu um grandioso privilégio, o privilégio de ser dispenseiro, de ser mordomo de um mistério que estava oculto, mas que foi revelado nos últimos dias, e o mistério é o mistério do Evangelho, o mistério é Cristo, o mistério é que agora nós, os gentios, podemos experimentar salvação em Deus. E aí, depois dessa expressão de sofrimento do Paulo, ao mesmo tempo de testemunho de alguém que reconhece seu privilégio e a sua posição em Deus, Paulo, ele ora novamente, ele ora uma oração tremenda, a oração que estudamos na semana passada, uma oração cheia de ousadia, de pedidos gloriosos. Ele pede, por exemplo, para que possa experimentar a plenitude de Cristo na vida dele. Aí ele termina a oração com a doxologia. Ele diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos. E a ele, portanto, toda a glória, todo louvor. Assim termina a primeira metade da carta de Paulo aos Efésios. Daqui em diante ele vai expor o que é o resultado dessa teologia. É como se terminasse o culto e nós estamos agora saindo da igreja para a vida, saindo da igreja para os nossos relacionamentos, saindo da igreja para o nosso cotidiano, com a oportunidade de expressar, de manifestar qual é o resultado dessa teologia na nossa vida a partir das mudanças que Deus realizou em nós. Nessa segunda sessão da carta, Paulo vai propor uma primeira implicação. Nesse texto que nós lemos, mais precisamente, é uma primeira implicação teológica daquilo que Deus fez em nós. Qual que é o resultado dessa teologia? Paulo vai abrir essa segunda sessão maior da carta, essa segunda parte da carta, falando das implicações
dessa experiência com Deus, dessa experiência teológica, de transformação e de mudanças que o próprio Deus realizou na nossa vida. No texto que a gente leu, por exemplo, Paulo está fazendo um apelo a andarmos em unidade. Essa metáfora do andar vai se desenvolver por toda essa segunda parte da carta. Ele diz que nós devemos andar de modo digno da vocação com que fomos chamados, e andar de modo digno da vocação com que fomos chamados implica andar em unidade. Há, portanto, aqui um apelo à unidade. Mas eu convido você a olhar para esse texto mais atentamente, com calma, e extrair dele lições práticas para a nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria que você considerasse nesse texto, que você percebesse aqui, é que há uma ênfase paulina em seu pedido. Há um apelo. Por isso que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação com que fosse chamados. E vale lembrar que Paulo usou essa expressão pelo menos mais 2 vezes nas Escrituras. Ele fala aos romanos dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo vai usar essa mesma expressão, rogo-vos, para falar a 2 irmãs na comunidade de Filipos. Ele vai falar a Evódia e Sintique: rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. É muito interessante que, quando ele fala Evódia e Sintique, ele também está falando em termos de unidade. Pensem o mesmo, sintam o mesmo no Senhor. E diante desse apelo, a gente poderia perguntar assim para Paulo: Paulo, o que é andar de modo digno da vocação com que fomos chamados? E ele responderia conforme está registrado aí nos versos 2 e 3. Andar de modo digno da vocação com que fostes chamados é andar em humildade, é andar em mansidão. É interessante que Paulo talvez esteja consciente ou inconscientemente reproduzindo o convite de Jesus a todos que se acham cansados, sobrecarregados. Jesus ele vira para os seus ouvintes em um determinado momento, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e ele diz assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E Paulo falou aqui em termos de humildade e mansidão. Ele diz que andar de modo digno da vocação com que fomos chamados implica andar em humildade, andar em mansidão, manifestar longanimidade, suportar uns aos outros. E é claro que essas 4 palavras, humildade, mansidão, longanimidade, amor, são palavras que se manifestam em ambientes relacionais. Por isso que esse texto vem tratar aqui a respeito da unidade. Paulo está querendo dizer que, andando dessa forma, nós estaremos a demonstrar que somos dignos da vocação com que fomos chamados. Mais do que isso, andando dessa forma, nós estaremos a demonstrar, conforme está dito aí no finalzinho, verso 3, que guardamos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso que abre esse texto. Paulo coloca diante de nós um apelo à unidade. Mas a segunda consideração que eu gostaria de fazer a respeito desse texto e você deve ter percebido aí, inclusive, que esse texto também nos apresenta um argumento em favor da unidade. Então, imagine que nós continuamos a conversar com Paulo. E nós já perguntamos para ele: Paulo, o que você está querendo dizer com esse texto? E ele está dizendo assim: eu estou dizendo que vocês devem andar em unidade. Aí a gente diz: como é que a gente anda em unidade, Paulo? E Paulo responde: olha, andando em mansidão, com humildade, com longanimidade e em amor. Assim vocês estarão preservando
o vínculo da paz. Mas e se a gente continuasse o diálogo e perguntasse para ele assim, Paulo, por que eu devo andar em unidade? Eu penso que ele nos responderia nos termos dos versos 4 a 6. Olha, nós devemos andar em unidade porque há um só corpo. E não apenas um só corpo, mas também um só espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e por todos e em todos. Paulo usou a palavra um aqui pelo menos 7 vezes para falar da unidade que se demonstra na pessoa divina. O que Paulo está querendo dizer é: tudo na nossa experiência de fé reflete a unidade que o Senhor estabeleceu para nós e que Ele mesmo manifesta na sua unidade indissolúvel, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e quando nós vivemos assim em unidade, nós estamos manifestando algo do caráter de Deus, que estava perdido em nós, mas que o próprio Deus reestabeleceu por seu poder, por sua graça e para a sua glória. Aleluia! Então, nós vamos perceber isso na fala de Paulo. A resposta dele a essa pergunta, por que temos que viver em unidade, é simples. Ele diz: tudo à nossa volta reflete esse aspecto do divino, do Senhor, do Deus Trino, e nós devemos viver manifestando a imagem dele, uma imagem una e não dividida. Mas perceba ainda, a gente poderia perguntar para Paulo: Paulo, nós temos que ser iguais, já que você está falando de unidade? E aí eu chamo a sua atenção para uma terceira consideração que eu gostaria que você percebesse nesse texto. É o elemento da unidade na diversidade. Porque Paulo coloca aqui diante de nós diversos ministérios. Ele diz que nós devemos andar em unidade, mas a graça de Cristo, verso 7, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E a graça desse Deus é uma graça multiforme, assim como a sua sabedoria. A graça de Deus se manifesta de várias maneiras. E aí o texto vai dizer, Paulo citando aqui, na verdade, o Salmo 68, verso 18, por isso se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo completa o raciocínio explicando, ora, isso é, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou numa tradução mais aproximada do original, e outros para pastores mestres, ou para pastores doutores, querendo, com o objetivo, com a finalidade de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, mais uma vez, ele está citando o Salmo 68, verso 18. E ele está fazendo uso aqui de uma linguagem militar para explicar a maneira como Jesus, como diria o nosso querido e saudoso pastor José Ramos, o nosso general de guerra, ele triunfou sobre principados e potestades e distribuiu dons aos seus soldados. O nosso general de guerra, Jesus Cristo, triunfou sobre principados e potestades, e ele tirou
desses principados e potestades, poder espiritual que estava depositado sobre eles, que estava confiado a eles, e deu desses poderes espirituais aos homens, a mim e a você. Os dons espirituais são dados por Deus, como Paulo explica aos Coríntios, conforme ele quer, ele distribui os dons como ele quer, com o objetivo de edificar o corpo de Cristo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, para a edificação do corpo de Cristo, a saber, a própria igreja. Mas note ainda que Paulo ele está dizendo aqui, ele está colocando diante de nós que Deus pensou a igreja dessa forma, vivendo em uma unidade diversa, em uma unidade onde existe a diversidade e o objetivo, mais uma vez, o aperfeiçoamento dos santos. Porque, queridos, a diversidade ela nos torna melhores. Conforme a obra do ministério é executada através da instrumentalidade de outros irmãos, através da diversidade de dons, nós somos edificados. Mas Paulo, ele está falando ainda a respeito de unidade na diversidade nos seguintes termos. Nós precisamos da unidade que encontra lugar em meio à diversidade. Nós precisamos que a nossa unidade não seja algo que estabelece matrizes que não podem ser quebradas, que não podem ser questionadas. Não, a igreja não é um exército de pessoas que fazem tudo da mesma forma, que tem todas elas as mesmas habilidades. Não, a igreja é uma comunidade de mútua dependência. É uma comunidade onde eu dependo de habilidades ou de dons para a minha edificação que eu não necessariamente tenho em mim mesmo. E outras pessoas dependem de dons e ministérios que eu tenho em mim, mas que elas não necessariamente os têm. Há, portanto, essa ênfase na unidade que é diferente de uma uniformidade. Há aqui uma ênfase em uma unidade na diversidade. Paulo deixa bastante claro isso quando ele fala nesses termos para nós. E aí a gente poderia perguntar, né? E para que isso serve? Mais uma vez, para o nosso aperfeiçoamento, para que nós cheguemos à unidade da fé, para que nós cheguemos ao conhecimento de Jesus, para que nós cheguemos à condição de homem perfeito, de mulheres perfeitas. É claro, no sentido do que é possível ser perfeito, levando em conta essa nossa natureza caída, falida, que está em transformação com a obra do próprio Deus operando nela. Para que serve isso, essa unidade diversa? Para que todos cheguemos à estatura de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, enganados por homens que enganam fraudulosamente. Paulo está dizendo isso nos versos 13 e 14. Ele está dizendo por que a igreja é estabelecida nesses termos de uma universidade, de uma unidade que se manifesta em diversidade. Então, é por isso que a diversidade existe. Eu sei que muitas vezes a gente olha e se acha em crise quanto a tantas igrejas e tantas denominações e tantos nomes, mas uma resposta que satisfaz o meu coração é que o Senhor opera na diversidade. Nós não podemos duvidar que há fé entre os batistas, que há fé entre os assembleanos, que há fé entre os metodistas, enfim, há diversidade. Há diversidade na unidade, há manifestações diversas desse mesmo corpo de Cristo que não deveria ser motivo para deixarmos de andar em unidade. A única coisa que deve
fazer com que nos afastemos de qualquer um que supostamente manifesta fé em o nosso Deus, é o fato deles não levarem a sério a palavra de Deus ou apresentarem interpretações que não condizem com a realidade do Evangelho, com o todo do Evangelho. Então, nós somos chamados a viver a unidade na diversidade. Mas eu queria destacar ainda aqui nesse texto uma quarta consideração. Perceba ainda que esse texto também trata dos efeitos da unidade. O que acontece quando o povo de Deus vive em unidade? E eu peço que você leia comigo os versos 15 e 16 desse texto. Paulo está dizendo, antes, isso é. E o que ele acabou de dizer nos versos 14? No final do verso 14, ele diz que nós não deveríamos ser levados por vento de doutrina e nem enganados por homens que enganam fraudulosamente. Aí ele diz, antes, ou seja, não seja enganado por esses, antes, isso é, não sendo levado por vento de doutrina, antes, seguindo a verdade em amor, primeiro, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento. Segundo, então não apenas cresça, mas aumente. O texto está falando do aumento do corpo. E terceiro, para edificação em amor. Então, note aqui que há uma ênfase e há uma clara percepção do apóstolo Paulo de que a nossa unidade produz crescimento, produz um aumento numérico, produz a nossa edificação em amor. E vale destacar ainda, você deve ter percebido isso na leitura desses dois versículos, versos 15 e 16, que Paulo fala de seguirmos a verdade em amor, porque de nada adiantaria seguirmos a verdade por orgulho, por vaidade, seguirmos a verdade por ódio. Aliás, a verdade não condiz com essas experiências que não refletem o caráter de Jesus na nossa vida. Então ele diz, seguindo a verdade em amor. E ele fala de seguir a verdade em amor para nossa edificação em amor. O amor é, portanto, o elemento essencial nessa equação de crescimento, de aumento, de edificação, nessa caminhada de unidade. Aliás, quando Paulo falou lá no começo desse texto a respeito de humildade, de mansidão, de longanimidade, de amor, Paulo, na verdade, estava falando do fruto do Espírito. Se você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, você vai perceber que ele usou essas mesmíssimas palavras para falar do fruto do Espírito. A unidade, portanto, é construída por Deus. É fruto do Espírito Santo a partir do momento que Deus opera na nossa vida, transformando-nos de seres humanos entregues ao pecado, mortos em ofensas e pecados, a partir do momento que Deus nos livra da escravidão de Satanás, a partir do momento que ele tira a nossa percepção e o nosso modus vivendi do mesmo patamar do modo de vida do mundo. E quando isso acontece, nós temos condição de viver a unidade que ele estabeleceu para nós como resultado da obra transformadora dele na nossa vida. Então, é assim que Paulo termina esse texto. É assim que Paulo fecha esse primeiro parágrafo do 4º capítulo, esse primeiro parágrafo da segunda metade da carta. Lembre-se, ele já apresentou a teologia da obra de Deus na nossa vida e agora ele está dizendo quais são as implicações dessa teologia. A primeira dessas implicações é que eu e você
somos convidados a viver em unidade. Me permita, portanto, caminhar para o final dessa mensagem, deixando aqui algumas lições práticas para a nossa vida. A primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é que Deus é quem promove pelo seu Espírito a unidade, mas nós devemos preservar essa unidade. Esse é o tom de Paulo. Paulo reconhece que é o Espírito Santo quem produz a unidade. Eu e você só podemos caminhar em unidade se nós dermos espaço para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor revele e manifeste o caráter dele na nossa vida. Eu e você só temos condição de viver em unidade se as características do caráter de Cristo, isso é a mansidão, a humildade, a longanimidade, o amor, estiverem presentes na minha vida e na sua vida também. Só assim nós podemos caminhar em unidade. Mas a preservação dessa unidade é responsabilidade minha e sua. Se eu não trabalhar em prol da manutenção da unidade no ambiente da igreja ou em qualquer ambiente que eu esteja, essa unidade não há de prevalecer. Então, trocando isso em palavras claras, indo direto ao ponto, meu irmão, preserve a unidade, não gere problema por coisas pequenas. Como dizia um pastor, amigo meu, deixa de picuinha, meu irmão. Deixa de se ater a coisas pequenas e seja humilde para reconhecer a sua necessidade do ministério e do dom que Deus deu a outra pessoa para a edificação da sua vida. Seja manso ao ponto de suportar as dificuldades, as desventuras, os desencontros de opinião. A gente está vivendo tempos tão confusos, né? Eu sempre aproveito o gancho para falar disso. Nós estamos vivendo tempos em que a gente não consegue conviver com pessoas que têm opinião diferente da nossa. Opinião política, a gente vive num país cindido, dividido entre esquerda e direita, e alguém levanta a mão e diz assim, você é de esquerda, você é comunista. Ou então alguém diz assim, você é de direita, você é moralista. Olha, a acusação de ambos os lados. Mas acredite, a menos que os princípios sejam extremamente radicais e contrários à palavra de Deus, nós podemos sim viver em unidade, apesar da diversidade. Então, mais uma vez, Deus promove a unidade. Ele promoveu a unidade, por exemplo, nos reconciliando com Cristo, livrando-nos do afastamento dele mesmo, da vida sem Deus no mundo. Mas eu e você precisamos preservar isso, manifestando, por exemplo, longanimidade, tendo um ânimo alongado, tendo um ânimo mais extenso diante das dificuldades. Há tantas pessoas perdendo ânimo com a igreja, perdendo ânimo com o ambiente comunitário, há pessoas rompendo com a igreja e dizendo assim, eu vou continuar servindo a Deus, mas eu não quero saber de igreja. Isso é muito, mas muito incoerente com tudo isso que nós estamos lendo na palavra de Deus, com tudo isso que nós estamos aprendendo acerca de como Deus colocou a igreja no centro do seu propósito. Mas deixa eu avançar e apresentar a você uma segunda lição que eu retiro a partir desse texto. Em Deus é possível haver unidade na diversidade. E unidade é diferente de uniformidade. Vale destacar mais uma vez esses princípios. O que é unidade? É caminhar junto, é buscar os mesmos objetivos, é decidir estar junto apesar da diversidade. E o que é a diversidade? É aquilo que nos faz ser diferentes. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, eu não toco tão bem quanto o irmão Ronaldo, eu não prego tão bem quanto outras pessoas,
e tantas pessoas são bênção para a minha vida, ao mesmo tempo que de alguma forma eu também posso ser bênção para a vida delas. Isso é a diversidade. E o que é a uniformidade? É quando a gente tenta fazer todo mundo igual, todo mundo ser, viver, manifestar-se da mesma forma que eu. Eu acho engraçado e observo isso porque estudo com afinco a homilética, a arte de pregar. Eu fico inquieto quando eu vejo que em algumas igrejas a personalidade daquela igreja, o nome que referencia aquela igreja no que diz respeito ao pastorado e ao púlpito, é, na verdade, imitado por muitas outras pessoas ou por muitos outros pastores dentro daquela própria igreja. Fazendo uma brincadeira aqui, sem ser desrespeitoso, é interessante que alguns pastores imitam a voz de outros pastores. E eles imitam o jeito de pregar, a maneira como se expressam. É até natural, nós sempre começamos a nossa caminhada imitando alguém, mas não é natural que a gente permaneça imitando a vida toda, até mesmo a entonação vocal, a forma como as palavras são pronunciadas. Não, querido, isso aí é algo que fala muito mais de uniformidade, como se todos estivessem vestindo uma mesma roupa, a roupa do pastor fulano de tal. Isso não nos cabe. Davi, por exemplo, ele vai em direção a Golias, mas ele não vai com a armadura de Saul. Ele diz assim: ah, gigante, você vem a mim com paus, com pedras, eu vou com espada e com escudo, melhor dizendo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Mas ele não está vestido com a armadura de Saul. Ele tem a sua própria indumentária espiritual, a sua própria característica, aquilo que faz Davi ser Davi e Saul ser Saul. Então, sim, é possível haver unidade na diversidade, e unidade é diferente de uniformidade. Mas a terceira lição que eu quero deixar para você hoje à noite é que há elementos que, em sendo praticados, demonstram o nosso comprometimento com a preservação da unidade. É o que Paulo destacou lá no início. Que elementos são esses que demonstram que eu e você estamos comprometidos com a vida em unidade, comprometidos com o modelo que Deus estabeleceu para que eu e você vivêssemos, manifestássemos. O elemento que mostra que nós estamos comprometidos com isso é o fruto do Espírito, meu irmão e minha irmã. É a humildade, a mansidão, é a longanimidade, a alegria, é fruto do Espírito, sim, está lá em Gálatas 5:23. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Paulo diz: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Portanto, cultive o fruto do Espírito na sua vida, mas acima de tudo saiba que isso não depende exclusivamente de você. Se eu quiser manifestar a minha humildade com base na minha autodisciplina, meu irmão, talvez eu me torne alguém tão humilde, mas tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Se eu tentar manifestar a minha longanimidade, talvez eu fique mais tão animado com a minha longanimidade que eu caia em desânimo. Porque não vem de nós, é dom de Deus, é manifestação de Deus em nós, por isso que o fruto é do Espírito. O fruto é do Espírito, é Ele quem cultiva essas coisas em nós. Então, deixa eu deixar para você um segredo. O segredo é: você quer caminhar em unidade com outras pessoas? Talvez você não precise focar nessa pessoa. Você precisa focar em Deus. Caminhar na direção de Deus. E quanto mais próximo de Deus você estiver, e essa pessoa
também vendo o seu testemunho, percebendo aquilo que Deus tem feito na sua vida, aproximar-se de Deus, o objetivo secundário estará concretizado. Nós estaremos próximos de Deus e, consequentemente, próximos um do outro. Então, cultive isso na sua vida. Busque desenvolver o fruto do Espírito na sua vida. Esse elemento que, quando é posto em prática, demonstra o nosso compromisso com a unidade, é algo que nós devemos clamar a Deus que desenvolva na nossa vida e que a gente tenha a capacidade de preservar isso para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado através de nós. Mais uma lição que eu queria deixar para você hoje à noite é que a igreja que nós queremos ser é uma igreja que se expressa no mundo através dos seus relacionamentos. Eu quero fazer parte de uma igreja assim. Eu quero fazer parte de uma igreja em que a pessoa que visita essa igreja à noite, num domingo qualquer, porque ia, por exemplo, a um bar e decidiu parar na igreja, eu quero que a igreja se manifeste tão tremendamente em amor que essa pessoa entenda que ali é o lugar onde ela também pode assentar-se para ser ouvida, onde ela também pode alegrar-se com os amigos. E a alegria e a escuta que ela vai receber ali é muito mais eficiente, amorosa do que aquela que ela encontra lá no bar. Eu desejo que a nossa igreja se manifeste em amor e que as pessoas se sintam atraídas por esse amor. E é por isso que Jesus diz, olha, se vocês viverem em amor, em unidade, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Mais uma lição e eu concluo aqui a minha fala. Uma igreja precisa ser esse ambiente de afeto e de amizades e de relacionamentos, até para gente que abertamente diz que não gosta de igreja. Eu desejo que a gente se relacione assim, irmão e irmã, de tal maneira que uma pessoa que não gosta de igreja entre nas portas da nossa igreja e diga: esse lugar é diferente e eu quero fazer parte dele. Deixa eu contar uma história para você, uma ilustração que eu li, registrei e gostaria de compartilhar. Conta-se que um grande grupo de porcos-espinhos migrou de uma região para outra em busca de alimento, em busca de melhores condições de vida. E eles viveram um bom tempo com tranquilidade, até que chegou o inverno, e quando o inverno chegou, eles descobriram que as temperaturas ali eram baixíssimas e bem menores do que eles poderiam suportar. Todos os dias, por conta do frio, eles se apercebiam que na noite anterior um porquinho-espinho havia morrido, congelado. A tristeza entre eles era muito grande, porque ninguém sabia o que fazer. Até que um porco-espinho mais experiente daquele bando reuniu a todos e disse assim: eu tenho uma proposta para vocês, eu descobri como nós podemos resolver esse problema. Eu tenho uma solução para que ninguém mais morra de frio entre nós. E ele diz: nós temos que aproveitar o calor do corpo um do outro. Assim ninguém vai morrer de frio. Se cada um de nós ficarmos juntinhos, perto um do outro, o nosso calor esquentará o nosso irmão e o calor do nosso irmão nos esquentará, explicou aquele porco-espinho mais velho, mais experiente. E logo que a noite caiu, eles foram se organizando, chegando perto um do outro, e eles perceberam que fazia todo sentido, toda a diferença aquilo que o porco-espinho experiente tinha compartilhado com eles no decorrer daquele dia. E naquela noite ninguém morreu de frio, eles estavam perto um do outro.
Mas no dia seguinte, eles também perceberam que eles estavam feridos, eles estavam machucados, eles tinham alguns ferimentos causados pelos espinhos do porco-espinho que estava ao lado deles. E mais uma noite caiu, veio frio, mas com medo, alguns deles decidiram não se aproximar uns dos outros. E, infelizmente, no contexto da história, mais uma vez, dezenas de porcos-espinhos morreram por causa da distância. No outro dia, eles resolveram fazer um pacto de amor, um pacto para sempre permanecerem juntos e suportando uns aos outros, perseverando diante das adversidades e dos ferimentos que sofriam e que também naturalmente causavam uns aos outros. Mas os que se mantinham próximos, os que se mantinham unidos, eles não mais experimentaram esse triste fim da morte e do frio. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero com essa história convidar você a fazer um pacto de amor com Deus, um pacto de amor com a sua igreja, com a sua comunidade. Realmente tem pessoas que podem ter te ferido lá, mas também é possível que você tenha ferido outros e outras. Então, o que nos resta é entender que precisamos estar juntos em amor se quisermos continuar vivos nesse mundo tão frio e indiferente que vivemos. Vamos orar mais uma vez e eu quero que você peça a Deus que esse apelo do apóstolo Paulo, esse apelo por unidade, encha o seu coração e te fortaleça para restabelecer os seus relacionamentos fragilizados e te fortaleça para reaproximar-se da sua igreja. Peça a Deus que te dê graça para caminhar junto com os irmãos, mesmo que isso signifique, em alguns momentos da caminhada, alguma dor, mas que te preservará a vida, em nome de Jesus. Deus, nosso Pai, eu quero mais uma vez te agradecer e te louvar pela tua palavra. Eu quero mais uma vez te agradecer e te louvar por esse convite maravilhoso a vivermos em unidade. Me ajude, Senhor, a reconhecer a minha carência, a minha necessidade de outros irmãos, dos dons que o Senhor compartilhou com eles. E ajude irmãos e irmãs que estão me ouvindo nesse momento a perceberem que também dependem uns dos outros para permanecerem-se aquecidos nesses tempos de tão grande indiferença. Nós te pedimos que o fruto do Espírito do Senhor manifeste-se em nós, em humildade, em longanimidade, em mansidão. Nós te pedimos que o fruto do teu Espírito manifeste-se em nós em amor. Que a tua mão, Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia aplique essa palavra ao nosso coração, para que continuemos a experimentar a vida que o Senhor nos deu por Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Nos dê um fim de semana abençoadíssimo, Senhor. Permita que estejamos na tua casa, permita que celebremos a nossa unidade, permita que continuemos a ser edificados em amor para a tua glória, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.